Bem, aqui é o professor Lucas Marciano, professor de literatura do Solidário. E no vídeo de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre estilos de época. É um tema bastante cobrado no Enem, né? Então, frequentemente nós temos questões sobre estilos de época. Na aula de hoje nós vamos falar o que são esses estilos de época, o conceito geral, porque em próximas aulas vocês verão cada estilo específico aí. Então nós vamos entender, né? Quando a gente fala sobre estilo de época, do que a gente está falando especificamente. Além dessa expressão, né, que é o título da aula de hoje, vocês podem ver esse conteúdo com o nome de escolas ou movimentos literários. E aí vamos pensar nas ideias, né? Estilo, escolas, movimentos aí, que elas indicam um grupo de coisas, né? Então, estilo, escolas, movimentos, estão indicando agrupamento de coisas. Coisas relacionadas à literatura. Então, a primeira ideia que a gente tem que ter, aí quando eu falo de escolas, movimentos ou estilos aí, eu estou falando de conjunto de coisas que estão acontecendo, de processos. Basicamente, o movimento literário, né, ele representa um processo estético da literatura de alguma época, né? Quando eu falo de estética, eu estou falando do campo das artes aí, né? E lembra, estética não está relacionada àquela beleza padronizada, não. O padrão de beleza e de estética ele varia conforme a época, tá? Então, estou falando do que era considerado ali um processo estético naquela época. E aí, a expressão época histórica vai estar muito relacionada aos movimentos literários, né? A gente tem que entender que a arte está muito relacionada ao contexto sócio, histórico, cultural em que ela é feita. Eu tenho um vídeo que eu falo para vocês sobre literatura como arte, e eu discuto um pouquinho sobre isso, né? Como é que a arte ela tenta representar a sociedade ali, aquele momento histórico. E aí a literatura não vai fugir disso, né? Basicamente, então, uma escola literária, um movimento literário é a repetição de técnicas, formas de fazer e de temas, né? Aí eu estou falando de conteúdo, individuais de forma a ter um movimento maior. Então, os autores são agrupados porque as técnicas de escrita e os temas, eles se parecem muito. Então, por exemplo, vamos pensar lá no realismo, né? Nós temos um grande representante aí que é o Machado de Assis, mas tem outros, como essa de Queiroz, né? Porque eles tinham uma escrita que refletia a sociedade, que fazia uma crítica social, né, sobre a realidade da sociedade, né, dos marginalizados, das pessoas pobres, das elites corrompidas aí. Então eu estou falando de estilos que estão muito próximos aí, tá? E aí, como eu já falei, esse movimento está atrelado à esfera política, social, religiosa e ideológica da época. Por isso que é importante saber um pouquinho de história para entender esses movimentos literários aí, porque eles estão bem interligados com o movimento, né, o momento histórico da época. Nas aulas futuras, nós vamos ver os estilos de época, tanto em Portugal quanto no Brasil, né? E aí nós temos eras separadas aí. Quando a gente for ver os movimentos literários em Portugal, nós vamos ver a era medieval, que vai lá do século XII ao XV, a era clássica, que vai do século XVI ao XVIII, e a moderna, que vai do XIX ao XX. Já no Brasil, os movimentos literários eles começaram depois de Portugal, porque lembra, né? Portugal veio para o Brasil, trouxe a literatura de fora, e aí depois que a gente começou a ter uma literatura brasileira mesmo, né? Por isso que a gente tem primeiro aqui a era colonial, que é do século XVI, 1500 para frente até o século XVIII, e a chamada de era nacional, que é do século XIX ao século XX. E aqui no século XX a gente está fechando com o modernismo, tá? Que vai ser o último movimento que a gente vê aí, né? Quando a gente fala de movimentos de vanguarda, né? Os que iniciaram alguma coisa, a gente termina com o modernismo. Então nós vamos ver essas duas divisões aí, Portugal e Brasil, e as divisões em épocas. Mas no mais, a aula hoje era só para introduzir a ideia de estilo de época, para quando aparecer na prova o movimento literário ou escola literária, você já entender que eu estou falando de agrupamento de técnicas e temas, tá? Espero que vocês tenham gostado da aula. Vou deixar aqui as nossas redes sociais para vocês seguirem, divulgarem para os colegas aí. É @solidário pré-vestibular. A gente está no Facebook e no Instagram. Então, se puder compartilhar, marcar, indicar para os amigos aí, eu agradeço bastante. No mais, grande abraço
e até a próxima aula.